Todo grande sonho começa com uma ideia e a coragem de colocá-la em prática. Ajuste o foco, abra a mente e inspire-se com mais um capítulo do nosso audiobook sobre empreendedorismo, Aprendendo a Desaprender. Desde pequenos, escutamos que devíamos estudar, tirar boas notas para arrumar um bom emprego e passar pelo menos 30 anos pagando ao governo o financiamento de uma casa própria, onde viveríamos pelo resto da vida. Desde pequenos, assistimos a muitas matérias em telejornais, a entrevistas com desempregados e endividados em busca de uma oportunidade numa enorme fila de excluídos. Isso dá um medo do futuro. Desde pequenas, muitas meninas ouvem: homem não presta, enquanto, por outro lado, os meninos escutam: mulher é tudo vagabunda. Mais do que ouvir, muitos viram de camarote, como num reality show, o casamento de seus pais se dilacerar, regado a gritos, agressões e desrespeito. Crescemos. E agora, como esperar mais da vida sem ter medo dela? Como sonhar em empreender, correr mais riscos, sem o pavor de sermos um daqueles desempregados e endividados das matérias a que assistimos? Como nos entregar a um relacionamento de corpo e alma sem temermos nos machucar? Para vencermos em diversas áreas, quase sempre precisaremos desaprender muito que nos foi doutrinado ao longo da vida e nos atrever a manter a esperança em meio ao caos, e a nunca perder a disposição de colocar nossos planos em prática, apesar da descrença difundida por todas as partes. Não tenha medo. Independentemente das injustiças que presenciamos, somos capazes de superar os obstáculos e conquistar muito mais do que o pouco que, desde pequenos, tentaram nos convencer que a vida nos reservava. Gostaria muito de ter o poder de fazê-lo acreditar nisso, mas esse poder está somente em suas mãos. Pode não parecer, mas acima das mais densas nuvens de uma tempestade existe um céu azul, lindo e tranquilo. Pode não parecer, mas abaixo da agitação barulhenta de um mar revolto, o fundo do oceano é colorido, silencioso e quase em câmera lenta. Pode não parecer, mas por maior que sejam os teus problemas e as contradições de suas crises, ainda assim é possível encontrar o refúgio de que você tanto precisa. Ninguém tem o poder de te colocar para baixo, a não ser que você permita. Tudo isso se aprende, infelizmente, não na escola. O honesto parece bobo a curto prazo, mas a longo prazo ele acaba sendo verdadeiro esperto. O malandro, com seus esquemas, parece esperto a curto prazo, mas a longo prazo percebe-se que ele é um grande otário. Não tem jeito, a vida é implacável. Tem ambições? Você é capaz de conquistá-las uma por uma. Não entre em canoas furadas, nem se envolva em esquemas mirabolantes. Atalhos não existem. Não existe dinheiro fácil. Diferentemente do que muitos pensam, nem o dinheiro que um jogador de futebol de ponta ganha é fácil. Mesmo com todo o seu talento, um atleta profissional enfrenta em sua trajetória altos e baixos, superações emocionais, pressão, lesões e incertezas que são o espelho de uma realidade muito mais dura do que a mídia tenta vender. Fique esperto e não se envolva em esquemas ou caminhos desonestos. Você definitivamente não precisa disso. Tá cansado? O meu conselho é: descanse. Achou óbvio? Não é tanto assim, porque muitos, quando estão cansados, em vez de descansar, preferem ficar reclamando. Resultado, cansam todo mundo que está por perto. Para empreender, é preciso ter visão. A visão é resultado de um exercício de imaginação. A imaginação, por sua vez, consiste na criação de hipóteses que são exibidas em nossa mente de forma bem realista, como num filme. Quando tudo isso acontece enquanto dormimos, chamamos de sonho. Quando acontece enquanto estamos acordados, chamamos de visão. A capacidade de enxergar uma oportunidade ou de criá-la é possível somente para alguém que esteja livre dos formatos dominantes e dos paradigmas estabelecidos. Dentro da caixa, só se pode contemplar o óbvio. Fora dela, não há limites. Para empreender, é preciso ter coragem. Coragem não significa ausência de medo. Cara a cara com o medo, a maioria se acovarda, enquanto uma minoria decide partir para o enfrentamento. Mesmo diante da mais bela visão, sem a coragem necessária, toda ideia vai para dentro da gaveta. A covardia é a gerente geral do cemitério das ideias. Para empreender, é preciso ter competência. Cheio de coragem e com uma boa ideia na cabeça, um empreendedor precisa ser competente para colocar seu projeto em prática com sucesso. Um dos primeiros desafios é levantar o capital necessário para iniciar sua jornada.
Muitos fracassam nesse obstáculo inicial, sem sequer ter entendido que angariar capital é uma questão de competência e não de oportunidade. Um bom projeto, quando apresentado com perseverança e competência, vai gerar uma fila de investidores que desejam se associar ao empreendedor. Por isso digo, investidores não buscam ideias simplesmente, buscam empreendedores capazes de colocar em prática suas boas ideias. Mas quem é o investidor? Pode ser seu vizinho, seu amigo, sua namorada, seu sogro, um banco, um fundo, uma empresa ou até seu concorrente. Investidor é qualquer pessoa ou grupo de pessoas que tenha sido cativado por sua apresentação, acreditando que vai recuperar o capital rapidamente e lucrar com a sua gestão durante a execução do projeto. De nada adianta ter uma bela visão e ser corajoso, mas se mostrar incompetente na hora de colocar suas ideias em prática. Para empreender com sucesso, é preciso ter visão, coragem e competência. A pior cegueira é aquela resultante da falta de vontade de enxergar. Elitistas frustrados, o povo mais chato do mundo. Hoje eu ouvi que há um personagem bem conhecido no mercado que está muito incomodado com a abordagem do geração de valor, GV. O principal desconforto é por estarmos, segundo ele, massificando demais o empreendedorismo. É óbvio que não é a primeira vez que percebo esse tipo de pensamento em pessoas que acham que empreendedorismo é uma atividade restrita apenas a uma elite acadêmica ou associada a glamour. Segundo esses pretensiosos, dar esperança demais às pessoas comuns, dizendo que elas são capazes de construir a própria história, é como iludi-las. Quem pensa ou diz isso, expressa tanto o seu preconceito como a sua mediocridade. Muitos desses elitistas, no fundo, não produziram nada na vida, ou realizaram muito pouco com o patrocínio do papai, e mesmo assim, destacaram-se mais pela aparência do que por resultados concretos. Vou repetir o que já disse. Empreendedorismo é para todos. É para quem se formou em Harvard ou na faculdade do Tribobó do Oeste. Para quem só tem o ensino fundamental e até para quem é analfabeto. Valorizo tanto um jovem de uma startup de tecnologia quanto uma mãe que sustentou a família lavando roupas. O pipoqueiro que inovou e criou uma rede de vendedores de pipoca. O garçom que abriu seu negócio com muita dificuldade e criou uma rede de churrascarias. E, por fim, a vendeu por 800 milhões, como no caso do fogo de chão. Entre muitas outras histórias de pessoas que contrariaram a lógica elitista dominante na nossa sociedade. O GV não está aqui para agradar aos pretensiosos que usam palavras difíceis e ostentam uma coleção de diplomas na parede e um arsenal de experiências frustradas, restando-lhes histórias bonitinhas para contar com seu discurso intelectual de voz impostada. O GV está aqui para encorajar os que sonham remar contra a maré e estão dispostos a mudar de vida por meio de suas iniciativas, sem se intimidar com a selva, que é o mercado, ceder ao coitadismo, cada vez mais comum. Quem não acredita que seja possível uma pessoa comum superar as enormes barreiras sociais e vencer, não está em sintonia com a filosofia empreendedora do geração de valor. Você não acredita na empresa que trabalha? Saia daí o mais rápido possível, sob pena de se vender barato em troca de conseguir algumas moedas para pagar suas contas no fim do mês. Sua vida e seu tempo valem mais do que isso. O que fazer? Não me pergunte. Pergunte a si mesmo. O que eu quero para a minha vida? Você pensa que falar é fácil, não é? Ver então ter a coragem para largar o certo medíocre em busca de seu sonho duvidoso, tão cobiçado. Poucos têm essa coragem. Poucos se destacam da multidão. Relações superficiais não são capazes de produzir resultados profundos. Por isso, o relacionamento com sua equipe de trabalho, com seu parceiro e com seus amigos são pactos firmados entre as partes que, se forem conduzidos de forma profunda, verdadeira e transparente, serão capazes de produzir resultados bem acima da média. Agora, conduzidos na superficialidade e com segundas intenções, o que é muito frequente em nossa sociedade, ficarão no lugar comum, mediocridade. Festejar com ou sem motivos é sempre bom, mas festa boa mesmo é aquela que fazemos quando merecemos, quando conquistamos e quando nos lembramos de todas as barreiras superadas. Senso comum paira no ar. Mas o que é o senso comum? Ele é formado pelo conjunto de opiniões, visões e valores adotados na mente coletiva. O senso comum é a famosa voz do povo, pretensiosamente chamada de voz de Deus. Talvez ela se assemelhe mais à voz do demônio, porque na contramão desse conceito, há quem tenha dito que toda unanimidade é burra.
Além disso, o senso comum conduz uma pessoa ao inferno para fazê-la arder por toda a vida no mar da estagnação e da mediocridade. É muito usual, dentro do senso comum, sermos desencorajados a acreditar em inovações e conceitos que sejam diferentes daqueles passados de geração para geração, que mantêm as grandes massas dentro do seu quadrado e num lugar aparentemente seguro, porém estagnado. Nesse lugar, acostuma-se com tudo, com o ônibus cheio, com o trem lotado, com a marmita fria, com horas no engarrafamento, com as cartas de cobrança do SPC, Sistema de Proteção ao Crédito, com medo de perder o emprego, o medo do futuro e toda sorte de medo que assombra o senso comum. O senso comum domina mentes e decisões produzindo resultados que sustentam a tese das impossibilidades. Como está provado por A mais B que não é possível fazer nada para mudar, vivamos de acordo com o senso comum, porque pelo menos estaremos livres de grandes frustrações. Mas o que é mais frustrante do que manter seus sonhos engavetados e viver todo santo dia com planos B, C, D, pontinhos, Z? Quem criou o senso comum? Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe, mas ele paira por aí, no ar, nas famílias, na escola, na universidade, na igreja, nas rodas de bar, na praia e na maioria das empresas privadas e públicas do planeta. Quem tiver a coragem de se livrar do senso comum terá muito mais chances de sair dessa corrida de ratos, parar de correr atrás do próprio rabo e de papéis na ventania. Além disso, terá mais possibilidade de navegar num oceano azul com as mãos firmes no leme. Todas as vezes que alguém contraria as normas desse tal senso comum, é imediata e brutalmente criticado pelos seguidores da boiada. É chamado de louco, iludido, sonhador, fora da realidade ou coisa do gênero. Experimente dizer, vou sair da faculdade, não quero saber de estabilidade, quero ganho sem limites ou desistir de fazer medicina, prefiro música. Ou então, acomodar de ser chamado de retardado, diga assim, eu gosto de trabalhar. Os conceitos de senso comum são as algemas de uma moderna modalidade de escravidão. É a escravidão da mente, aquela que faz a pessoa, por exemplo, preferir o certo ao duvidoso, a estabilidade, as chances de realizar fazendo o que gosta, um emprego a um trabalho, um salário a dividendos. É um tipo de escravidão que faz a pessoa odiar o trabalho, abominar o esforço e ser reduzida a um mero pagador de contas no fim do mês, e nada mais. Sei que o discurso é duro, mas a realidade é ainda mais dura do que isso. A revolução, que pode libertar o indivíduo dessas algemas, acontece dentro da mente, na cachola, em sua massa cinzenta. Muito antes de você meter a mão na massa, sua mentalidade determina se está escravizado pelo senso comum ou se é livre para fazer as próprias escolhas. Essa revolução brutal, porém sem armas, acontece no sangrento campo de batalha chamado sua mente. Depois de serem criticados e desprezados durante anos por contrariar a ditadura do senso comum, aqueles que conseguirem se libertar e alcançar o sucesso receberão os famosos tapinhas nas costas dos puxa-sacos de plantão. Seguidores fiéis do senso comum que, perplexos, dirão, esse deu sorte. Tá bom, sorte. É preciso saber enxergar uma boa oportunidade na hora certa. Chegar atrasado só se for para ficar se lamentando. Se falta de tempo realmente fosse uma justificativa para você não tirar os seus projetos do papel, somente os desocupados teriam sucesso. Para os campeões. Ande com os campeões, espelhe-se nos campeões, pense como os campeões, comporte-se como os campeões e, de preferência, seja um campeão. Mas, afinal, o que é ser um campeão? É cumprir sua missão, é não mudar de lado por conveniência, é guardar a fé até o fim, é ter raízes profundas, é jamais desistir, é cumprir suas metas e propósitos. Afaste-se dos perdedores, aprenda com seus erros. Não ceda à filosofia coitadista dos perdedores. Não rejeite os seus valores e, de preferência, não seja um perdedor. Mas, afinal, o que é ser um perdedor? É não ter um ideal pelo qual lutar, se deixando levar pela vida. É alterar seu comportamento e seus valores por conveniência. É sentir-se vítima em vez de autor de sua história. É ter uma desculpa na ponta da língua para não cumprir seus compromissos. É sempre desistir no calor das primeiras dificuldades. Campeões puxam a responsabilidade para si. Perdedores acreditam que dependem de terceiros e adoram dizer, é fácil falar, mas na prática... Campeões são mestres na arte da superação. Perdedores param ao primeiro sinal de dor. Campeões sentem-se estimulados pelos abutres que tentam desmotivá-los.
Perdedores sentem-se consolados pelos abutres porque encontram argumentos para sua fraqueza. Campeões focam o troféu e a recompensa. Perdedores focam o processo, as dificuldades e aquilo que não os faz sentir prazer durante sua jornada. Uma frase muito usada pelos perdedores ao desistir é: eu preciso fazer algo que amo. Campeões amam a vitória, ainda que, em alguns momentos, a jornada não seja tão prazerosa quanto eles gostariam. Campeões fazem a diferença no mundo. Perdedores fazem parte de uma grande massa de descontentes que desfrutam dos avanços promovidos pelos campeões. Temos campeões em missões humanitárias, na área científica, no teatro, nos esportes, em assistência social e em todos os setores da sociedade. Campeões sempre são recompensados, mas não necessariamente com dinheiro, a depender da missão escolhida por cada um. Temos perdedores na política, na medicina, no mundo dos negócios, na classe operária, nas universidades. Há muitos perdedores ricos, em especial incompetentes, que desviaram dinheiro público e que, por isso, engrossam as filas dos consultórios psiquiátricos em busca de antidepressivos que aliviem seu peso na consciência por descobrir que, de fato, o crime não compensa. Nossa conta bancária não é capaz de nos fazer campeões, nem os nossos bens, diplomas ou títulos. Quando cumprimos nossa missão e estamos dispostos a dar a vida por um ideal, frequentemente alcançamos os resultados necessários para sermos reconhecidos no seleto grupo dos campeões. Campeões sabem do seu valor e não se desencorajam quando a sociedade os vê com desprezo e como parte de uma grande massa desqualificada sem sobrenome. Por outro lado, campeões não se iludem quando alcançam o sucesso e essa mesma sociedade passa a lhes dar tapinhas nas costas e a puxar seu saco dizendo: você é o cara. Os campeões sabem exatamente quem são e o que sempre foram. Sabem que já eram campeões na baixa, dentro de um transporte coletivo lotado, da mesma maneira que são na alta, dentro de um jato executivo. O reconhecimento da sociedade não altera a identidade dos verdadeiros campeões por uma razão simples. Eles sabem que a sociedade é hipócrita. Obrigado por ouvir este audiobook. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos capítulos. Até o próximo áudio. Bye!